Eu me lembro que montarmos uma diretoria da Almadame, porque até então a nossa igreja, Ministério Belém, em Americana, ela não tinha um trabalho de jovem organizado, com diretorias, líder, coordenadores. Nós tínhamos cultos de mocidade nas congregações, na sede não tínhamos um trabalho de mocidade organizado. E o pastor Munhoz, ele veio com uma outra mentalidade e ele nos procurou para que nós assumíssemos a liderança de um trabalho de todo o campo. Não eram muitas congregações, eram poucas congregações. Nós aceitamos. Até então eu era líder da mocidade da congregação de Jardim das Palmeiras e nós continuamos congregando no Jardim das Palmeiras, mas trabalhando com a mocidade de todo o campo. O pastor Munhoz, ele foi missionário, como obreiro missionário, ele tinha uma visão missionária. E ele vindo para a Americana, ele teve a intenção de formar um trabalho missionário. E ele quis envolver a mocidade nesse trabalho missionário. Nós lembramos que não era só o Congresso da Almadame, mas todos os meses nós tínhamos cultos de missões nas congregações realizados pela mocidade do campo. Então a mocidade do campo ela estava se deslocando todos os meses para uma das congregações para realizar aqueles grandes cultos missionários. Em muitos daqueles cultos missionários nós tínhamos batismo com o Espírito Santo, grandes avivamentos, e foi desses cultos missionários que surgiu assim, a ênfase de se ter um congresso. E com o apoio do pastor Munhoz, nós realizamos o primeiro congresso no ano seguinte, que foi o ano de 1985. Mas antes disso, nós já tínhamos mensalmente os cultos missionários nas congregações, realizados pelos jovens. Eu me lembro que em 25 de 8 de 84, nós tivemos a nossa primeira reunião para a eleição da primeira diretoria da Almadame. E ali o pastor Munhoz já determinou que nós fizéssemos uma organização para a realização do primeiro congresso, que seria realizado no ano seguinte. Em todas as reuniões o pastor Munhoz estava presente, ele com toda a liderança da mocidade. E nessas reuniões, nós não nos reuníamos apenas os líderes, era reunido junto com os líderes das congregações também. Então nós convocávamos os líderes das congregações e juntamente com ele, com a presença do pastor Munhoz, nós sugeríamos os pregadores para o congresso. Me lembro que nós sugerimos a pessoa do pastor Takayama para pregar no nosso primeiro congresso. E o pastor Takayama, ele era um obreiro, um evangelista muito duro, com uma palavra muito forte. E o pastor Munhoz nos advertiu: vocês querem convidar o Takayama, mas aguente a palavra do Takayama depois, porque é uma palavra muito dura, muito forte. E nós escolhemos o Takayama. E por orientação das irmãs, escolhemos o conjunto Dedo de Davi para cantar no nosso primeiro congresso. Ali ficou definido então os hinos que eram cantados, hino oficial. Nós tínhamos um irmão de Nova Odessa, eu não estou me lembrado do nome dele agora, mas ele compôs o hino que serviu de tema para o nosso primeiro congresso, cujo tema foi em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele compôs este hino. Mas a partir do segundo congresso, a irmã Edna Mello, ela passou a ser a nossa compositora oficial de todos os hinos da Almadame dali para frente, não somente da Almadame, como também das confraternização do Círculo de Oração. Ela era a nossa compositora oficial. Parece que a primeira Almadame já foi realizada no ginásio, pelo menos um dos cultos, né? O pastor Valdir Bisco foi um dos pregadores convidados para a nossa primeira Almadame, e ele foi preletor, parece que dos primeiros dias. O último dia já foi realizado no ginásio. Eu me lembro que o Zico, que operou o som, ele teve muita dificuldade de montar o som, porque o ginásio do Centro Cívico é um ginásio aberto, com as laterais abertas e as escadarias das arquibancadas, né, onde ficava a maior parte do povo.
E o som, então, ele se propagava e ele espalhava e não tinha um som, assim, audível. E eu sugeri que nós viéssemos no templo sede e buscássemos todas as caixas de som possível para espalharmos o som por todo o espaço do ginásio e diminuísse o volume do som, para que o som se tornasse um som praticamente ambiente. Foi o que resolveu e nós tivemos condições de termos um som adequado. Eu assim menciono que um dos cultos foi realizado porque na pregação o pastor Takayama, ele ainda disse assim: se vocês estiverem esperando alguma coisa do pastor Takayama, por favor, pode subir essas escadas e ir embora para sua casa. E a igreja sede não tinha escada, era no ginásio realmente que tinha escada. Então um dos cultos que foi a participação do pastor Takayama foi realmente no ginásio, mas não me lembro que culto foi. Acho que foi apenas o culto da participação do pastor Takayama. Nós tínhamos participação de vários grupos que vinham de fora. Eram grupos assim voluntários que vinham para participar do congresso. Inclusive nós tínhamos dentro da nossa organização, da nossa diretoria, um grupo que era responsável pela hospedagem. Nós cobrávamos uma taxa dos visitantes, uma taxa que incluía alimentação e hospedagem. E tínhamos até um irmão que ele ficava responsável de aguardar as pessoas que vinham de trem do interior. Iam para a estação, o trem chegava de madrugada, esse irmão redirecionava esses irmãos que vinham do interior para participar do congresso, dirigia até o alojamento da sede para que eles se alojassem e participassem do nosso congresso. Mas nós tínhamos gente que vinham de muitas outras partes, talvez até de outros estados, que eu me lembre. Tínhamos muita participação. O alojamento que antes era realizado ali na parte superior do nosso antigo templo era totalmente lotado na época, porque as pessoas vinham mesmo para participar, gostavam do congresso da Almadame. Como o trabalho não era com tantos jovens como hoje, né? Bom, não me lembro a quantidade de jovens que nós tínhamos na época, em torno talvez de 250, 500 jovens no máximo, nós tínhamos em todo o campo. Nós concentrávamos algumas congregações estratégicas e fazíamos esses ensaios também nas congregações, não somente na sede. O que fica inviabilizado hoje devido à questão de espaço, né? A necessidade de ser feito realmente somente no templo sede para a comodidade de acomodar todo o grupo de jovens que nós temos. Uma experiência espiritual que eu me lembre foi do primeiro congresso. Nós estávamos no centro cívico, o pastor Takayama estava pregando, e eu tive uma visão naquele culto. E nós, reunido entre os líderes de mocidade, nós sugerimos que antes do congresso nós fizéssemos uma campanha de oração de 40 dias. 40 dias de oração antes da realização do congresso. E essas orações deveriam ser feitas pela madrugada, 3 horas da manhã. Todos os líderes abraçaram a ideia e nós fizemos um período de 40 dias de oração antes da realização do congresso. E no dia do congresso, Deus tomou aquele estádio do centro cívico de uma tal forma, e eu vi 2 mãos muito grandes estendidas sobre as arquibancadas daquele congresso. E naquele momento que eu vi aquelas mãos estendidas, e eu vi que o Espírito Santo tomou toda aquela multidão que estava ali reunida, inclusive os jovens, foi muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas renovadas. E num daqueles congressos, muitas pessoas precisaram ser levadas para casa de caminhonete, de perua, porque eles não conseguiam se locomover, cheias e tomadas pelo Espírito Santo. O próprio preletor disse: prepara as picapes para transportar os irmãos, porque muitos sairão carregados aqui deste trabalho no dia de hoje. Essa foi uma das memórias marcantes que eu tive em um desses nossos congressos, mas tudo pelo efeito da oração que foi realizada dias antes do congresso. Onde se tem oração, tem certeza de que a manifestação do poder de Deus é garantida, né? E uma das... Isso não pode ir pro ar, viu? Na ocasião eu era solteiro, né? Isso, mas ela era jovem? Ela era jovem, e inclusive nessa campanha de oração que nós fizemos de 40 dias, eu já estava namorando com ela. Ela morava no interior, e um desses dias eu estava em viagem. Eu sempre viajava de trem, e o trem estava muito lotado, e a viagem era à noite.
E como o propósito da oração era orar às 3 horas da manhã, eu pensei, meu Deus, eu não posso falhar na oração, né? E eu não tinha achado nem lugar para sentar dentro do trem. Eu estava sentado dentro do banheiro do trem, foi o único lugar que eu achei para fazer a minha viagem. E lá dentro do banheiro do trem, nós tiramos em espírito o nosso período de oração como propósito para a realização do nosso primeiro congresso. Eu acredito que foi em cima desse propósito, desse esforço de buscar a Deus, que Deus coroou de honra e de glória o primeiro trabalho da Madame, que ficou como memória até o dia de hoje. A minha expectativa é que nessa comemoração dos 40º aniversário da nossa Almadame, do nosso Congresso de Mocidade do Campo de Americana, seja marcante como foi os primeiros congressos. Porque o mesmo Jesus que operou naqueles primeiros congressos é o Jesus que ainda opera hoje. E aliás, o mesmo nome, Pastor Munhoz, nós ainda temos como nosso pastor presidente. E o mesmo apoio que nós tínhamos do pastor Munhoz, nós continuamos tendo do pastor Cláudio Munhoz para a realização dos trabalhos da nossa mocidade. Mesmo apoio, mesmo empenho. Espero contar com essa conscientização de toda a nossa mocidade, que um trabalho não se realiza apenas com uma equipe organizacional, mas principalmente com oração. Se houver um envolvimento de todos os nossos jovens na oração, nós teremos um grande trabalho com a manifestação do poder de Deus, muitas almas salvas, muitos jovens sendo batizados com o Espírito Santo, pessoas sendo renovadas, né? E a lembrança dos irmãos mais antigos, né? Com certeza, também de rememorizar o que Deus fez no passado, Ele pode fazer também no presente.